A última semana entrou para a história da humanidade, né? Surpreendendo aliados e inimigos. Os Estados Unidos atacaram bases nucleares iranianas e reafirmou dessa vez explicitamente seu apoio a Israel na guerra entre israelenses e iranianos. Para você entender melhor o que aconteceu e o que pode acontecer e todos os desdobramentos disso tudo, nós aqui do De Noite reunimos um especialista em ciências políticas e 2 jornalistas que sabem de tudo desse conflito. Chama eles, Diguinho. Sérgio Uti, Diogo Chiuso e André Laisti. Oh, children, it's just a shot away. It's just a shot away. Oh, children, it's just a shot away. It's just a shot away. Vamos aqui. O André, você é doutorado ou doutorando? Doutorando. Você está doutorando. Tô doutorando. Bom, e o pau tá torando também. Você é doutorando em ciências políticas, não é? Isso. Além disso, você palestra, né? Palestro, dou aula, temos uma ONG de educação sobre Israel e Oriente Médio, combate ao antissemitismo no Brasil. Você é o presidente da Stand With Us Brasil. Isso. Já esteve aqui, já conversamos. Já. Aliás, você esteve Cliente aqui. da casa já. Cliente da casa. E outro cara que é amigo meu sócio no Não é Imprensa. Esse cara é editor do Não é Imprensa, é escritor, é jornalista também? Não, na verdade eu me formei... Desculpa a ofensa. É bem por aí. Porque a gente faz o Não é Imprensa, né? Então, Exato. O que usa meu sócio no Não é Imprensa e é diretor de um documentário sobre Israel que está sendo transmitido em pedaços, não é? Em partes. Já está em qual parte? não, a gente vai lançar hoje a primeira parte. Foi lançada hoje, aliás, no site Não é Imprensa. E ainda tem mais 3 partes, que a gente fez em 4, né? Boa. E a gente esteve em Israel ano passado e fez toda a gravação lá. E estamos lançando hoje. Muito bem. Cara, Então, eu sigo esse daí, isso é seu também, Danilo? qual? Não é imprensa? Não é imprensa? É. Você segue mesmo, hein? É meu. Sigo. É meu, cara. Escrevo não muita sabia. coisa lá. Olha, que barato. Sou fundador com que uso. O Mainardi também tá sempre por lá. Quando que quiser legal. escrever qualquer coisa lá, é bem-vindo. Pitliuk também, né? Hã? Pitliuk. Pete Lutz. Márcio. Ele já esteve aqui e eu tive dificuldades em falar Pete Luke. Como que é? Pitiliuk. Pete Luke. Eu falei com ele 1 hora. O Peteleco, É o Peteleco. E temos também aqui com a gente hoje o Sérgio, correspondente do SBT, que está em Londres agora, não é? Obrigado, Sérgio. Eu sou jornalista, viu, de informação. Ah, tá bem, olha só. O que uso que não gosta de jornalista, eu adoro. Eu amo os jornalistas. É o que uso que não gosta, eu adoro. Ô, Sérgio, fala uma coisa pra mim. Você tá em Londres cobrindo o conflito? Como é que tá? Exatamente. Eu queria estar em Tel Aviv ou em Teherã, mas a coisa aconteceu muito rápido, os aeroportos fecharam, não deu pra gente ir, então a gente cobriu esse conflito aqui de Londres. Mas você não tem medo, não, de você queria estar lá? É perigoso, hein? Eu acho que é importante a gente estar lá, transmitir as informações do lugar onde as coisas estão acontecendo, né? Eu já tive em 5, 6 conflitos, Israel, Palestina, Síria, Ucrânia, seria mais um para a coleção. Você já é quase um soldado, cara. Mais que um. Você vai mais pra guerra que soldado. Pois é. Ô, Sérgio, pois é. como é que tá o clima aí em Londres, a Europa? Como que tá a expectativa da Europa? Como que é o clima na rua? Porque, a princípio, teve um medo de guerra mundial, de ser o princípio de uma guerra maior. E uma guerra maior, hoje em dia, do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro, vai terminar numa guerra mundial. Tem esse sentimento aí ou isso é muita histeria? Olha, teve um medo maior das pessoas, do meio político. No meio político, principalmente, houve um alinhamento quase que automático com Israel, porque o Irã é um inimigo comum ali para os europeus, para os Estados Unidos.
Então, a postura dos governos europeus, do Reino Unido, por exemplo, que estava extremamente crítico com Israel, no caso da faixa de Gaza, por exemplo, do que acontece na faixa de Gaza, isso mudou. Mudou completamente quando começou a guerra direta com o Irã, a ponto de o Reino Unido e outros países europeus que tinham condenado, por exemplo, ataques russos a estações nucleares na Ucrânia. Nesse caso de Israel, eles tiveram uma posição diferente e disseram que não, esse ataque é legal. Aquela história da contabilidade criativa ali, né? Assim, que vai se adaptando às circunstâncias, né? E foi isso que eles fizeram, porque, em tese, um ataque a uma estação nuclear é proibido pelas leis internacionais. Nesse caso, o Reino Unido considerou que era necessário fazer esse ataque para impedir que o Irã tivesse uma arma atômica. É um ataque de prevenção a um... É um ataque preventivo? É um ataque de inteligência? É um ataque preventivo. O Irã estava com uma quantidade grande, mais de 400 quilos de urânio enriquecido a mais de 60%. Isso, segundo os especialistas, é muito próximo do que é necessário para uso militar, que é de 90%. A intenção dessa operação, então, foi inviabilizar o Irã, principalmente o processo de transformação, de chegar até esses 90% e de fazer uma bomba nuclear. Agora, nesse momento, há um grande ponto de interrogação sobre se esses ataques dos Estados Unidos, de fato, inviabilizaram a afirmação do presidente Donald Trump e dos israelenses, que eles destruíram, mas há muitas dúvidas sobre isso, né? E essa dúvida ainda vai levar algum tempo para ser esclarecida, claro. Ou seja, esse ataque é o famoso acabar com a gracinha. Vamos acabar com a gracinha. O André, o Chiuso, vocês sentem medo de uma guerra mundial, disso aí? Do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro do War, já jogaram War, né? Já. Do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro, um Putin, uma China, aproveitar isso aí para também vir com gracinha? Eu não acredito numa guerra mundial, porque acho que para ter uma guerra mundial tem que ter vários elementos, incluindo duas grandes potências. E eu não vejo nem a China nem a Rússia tendo interesse de juntar forças. A guerra já acabou, né? Teve cessar-fogo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, mas a Rússia está lutando há 3 anos e meio uma guerra na Ucrânia e não está ganhando ela como eles achavam que iam ganhar. A China nunca mandou soldados para fora, para regiões inóspitas do mundo, para proteger regimes alheios. A China tem um grande exército, mas é para proteger o território da China. E no máximo eles vão usar esse exército para ocupar Taiwan e para anexar Taiwan. Mas eu não vejo nem a China nem a Rússia tendo interesse, principalmente nenhum tipo de alinhamento ideológico com o governo dos ayatolás, a ponto de eles mandarem lá armas para ajudar o Irã, muito menos aviões, soldados, etc. e tal. Então o Irã está bem isolado e ele, sabendo disso, há anos ele tem construído, né, esses tentáculos que o Irã tinha, né, ainda tem, mas foram drasticamente danificados, que é o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas pró-Irã no Iraque, na Síria. Depois que o governo da Síria caiu e entrou agora um novo governo, essas milícias já foram embora dali. E o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Esse era o escudo de prontidão que o Irã tinha para ele tentar se proteger. Uma vez que ele fosse atacado, esses grupos atacariam quem está atacando ele. Esses grupos foram danificados, foram praticamente dizimados no longo da guerra que aconteceu desde o 7 de outubro. Então eu não vejo, neste momento, um perigo de guerra mundial. Claro, eu acho que, primeiro, não tem interesses. Os Estados Unidos e a Rússia, a China não têm interesse numa guerra mundial. O Irã não é tão perigoso quanto a Alemanha nazista era e nem a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, né? O Irã já, em 10, 12 dias, praticamente 3/4 dos lançadores de mísseis deles foram destruídos. Metade da capacidade de jogar mísseis foi destruído, fábricas de drones foram destruídas, o espaço aéreo foi controlado por Israel. Então, a guerra acabou em pouco tempo e esse pouco tempo demonstra que a força que eles diziam ter era muito menor e a vitória militar, especificamente do Ocidente, do mundo livre, é muito maior do que eles imaginavam que ia ser. Esse ataque, o que me parece, tudo que aconteceu, foi, acima de tudo, um serviço de inteligência. Provavelmente, Sim. Espionagem, inteligência, monitoramento, chegou à conclusão que, vocês ficam espertos,
que na hora certa vocês têm que acabar com a gracinha ali, que os caras estão enriquecendo urânio para ter bomba atômica. E provavelmente o serviço de inteligência detectou que agora a Rússia está ocupada, China não tem interesse, como você disse. Acho que é a hora, aproveitar que os caras vieram aqui fazer essa graça aqui, vamos acabar, para eles não fazer também no futuro. É mais um ataque de inteligência do que qualquer outra coisa, A inteligência, ela é muito importante porque a inteligência vai criar, ela vai, na verdade, ela vai ser criativa. Você precisa usar a criatividade. Israel é um país muito pequeno, 80 vezes menor que o Irã em tamanho e uma população 10 vezes menor. Ou seja, a informação, a inteligência vale ouro. Então, as guerras que Israel enfrentou, isso é uma guerra simétrica, uma guerra entre países, entre exércitos, né? A última guerra simétrica que Israel teve foi em 1973, do Egito. há 52 anos atrás, a guerra entre Egito, Síria e Israel. 6 dias. Não, essa foi em 67. 67. Há 6 anos depois teve outra Sim. e depois não teve mais. Aí só guerras entre Israel e grupos. Sim. O Hezbollah, o Hamas e por aí vai. Essa guerra mostra que é muito importante o ataque surpresa, o sigilo absoluto, o planejamento e as informações que eles tinham para poder fazer com que o ataque de entrada, que seria o ataque que abre a guerra, que foi na sexta-feira de madrugada, né, de quinta para sexta, é um ataque que desnorteia, que nocauteia o outro lado. Então é um ataque massivo, muitos alvos ao mesmo tempo, muitas pessoas que foram eliminadas, cientistas, chefe da Força Aérea, comandantes importantes, porque aí não tem... Você realmente danifica a capacidade de um exército de tomar decisões e de poder colocar substitutos nos lugares. Acaba logo. Que acaba por balançar a tomada de decisão racional que essas pessoas têm. Esse trabalho é um trabalho que é planejado anos e anos e anos, que nem aconteceu contra o Hezbollah em setembro do ano passado. A operação dos pagers, que explodiram na mão dos membros do grupo terrorista Hezbollah. Depois disso, os walkie-talkies. Depois, todo o comando militar, o comando do grupo Hezbollah foi totalmente dizimado em uma semana. E aí, realmente, não tem quem tomar decisões. O soldado médio e o oficial de baixo escalão fica sem saber como tomar decisões. Não tem uma educação e uma formação para tomar decisões sozinhas e ser criativo, por exemplo. E isso aconteceu com o Irã na sexta-feira. Por isso que eles demoraram 18 horas, 20 horas para responder com a primeira salve de mísseis que eles lançaram contra Israel. Estou surpreendido. Daí você tem o serviço secreto envolvido, o Mossad envolvido. Até hoje, pós-guerra, eu estava até escutando o que o nosso querido amigo lá em Londres falou, já tem notícias dizendo que o serviço secreto de Israel já mandou pessoas para Fordow, que é aquela base que está enterrada embaixo, dentro da montanha, e já fizeram o BDA, que é a verificação da destruição, e realmente a usina nuclear de Fordow, que é onde enriquecia urânio a 60%, que vai de 30% a 60%, foi completamente destruída. Essa é a informação que veio direto de Israel. Agora, eu imagino, para chegar nesse ataque, como você diz, é um trabalho de anos. Provavelmente a gente que entrou lá, ficou infiltrada... Exato. Há décadas. Há décadas, para entender que esse urânio enriquecido é para Não, bomba. E são vários setores. Você está falando de cientistas, estamos falando de urânio, estamos falando de centrífugas, estamos falando de mísseis, estamos falando de material. O Israel já tinha colocado, por exemplo, o serviço secreto GPS em caminhões que transportavam material ligado ao programa nuclear para justamente em um determinado momento de necessidade, eles soubessem aonde estão esses caminhões e pudessem atacar esses caminhões. Então, tudo estava sendo monitorado. O ano passado, Israel matou o líder do Hamas num quarto de um prédio governamental, dentro de uma base militar, onde a bomba estava na cama dele. E a pessoa que estava no quarto do lado não morreu. Então, algumas pessoas estão totalmente infiltradas, trabalhando para o Serviço Secreto de Israel, porque são pessoas iranianas que são contra o regime iraniano e que estão lá passando essas informações. Tem isso. Outra informação importante existiu um treinamento e um projeto de ataque às usinas nucleares do Irã, que foi feito pelos Estados Unidos e por Israel, ou seja, uma simulação. O ano passado foi tomada a decisão, os iranianos tomaram a decisão de enriquecer urânio a mais de 60% e ir mais rápido na produção de mísseis balísticos. Isso é outro objetivo que a guerra teve, quando Israel iniciou ela, que não é só o programa nuclear, é o programa de mísseis. Nenhum país
que não quer uma bomba nuclear, faz um programa de mísseis balísticos para produzir 10 mil mísseis em 10 anos, que tem um poder de fogo de 2, 3 bombas nucleares. O Irã estava indo a caminho de um projeto mais agressivo ainda depois que o Hezbollah foi praticamente destruído e decapitado, depois que o Hamas passou a praticamente não ter nenhuma liderança viva, a Síria caiu, o governo sírio caiu, que era o grande aliado do Irã na região, então o Irã se viu sem o eixo. Na hora que o Irã se vê sem o eixo, Hezbollah, Síria e Hamas, ele não conta com mais quase ninguém para proteger os seus interesses. Aí ele começa a ficar mais agressivo nas negociações com os Estados Unidos, em relação à sua vontade de enriquecer urânio, e vai a caminho de produzir um programa de mísseis balísticos que vai colocar todos os países da região em perigo. Porque ele coloca meia tonelada de TNT e esse míssil, vocês viram as imagens em Israel, matam pessoas e destroem prédios. E aí Israel toma a decisão que precisaria fazer um ataque preventivo, que era para ser em abril. E aí os Estados Unidos falou, vamos ver se a diplomacia funciona, o tal do multilateralismo, né? Então, envolver diplomaticamente o Irã em negociações, deram um prazo de 2 meses. Não foi para frente, foi tomada a decisão, porque realmente, como você falou, existiu uma janela de oportunidade. E o monitoramento, né, de todos esses anos. Ô, Kiuso, você tem acompanhado tudo aí, né? Como é que o governo brasileiro tem sido visto no mundo? Primeiro, qual que é a posição do governo, de outros governos e do governo brasileiro em relação a essa guerra a Israel? Então, eu acho que a posição é sempre a mesma, principalmente do governo Lula, que é sempre ser parceiro de países ditatoriais, autoritários. Eles gostam disso e é histórico, né? Eu não sei se o André vai concordar, mas eu acho que a diferença que tem hoje é que o Itamaraty parece que entrou de cabeça nisso. O Itamaraty sempre foi muito ponderado e tal. A nota que eles soltaram é bem agressiva, vamos dizer assim. Tem aí a nota? Cadê? Tá aí a nota, ó. Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos às instalações no Irã. Eles assumem que foram ataques a instalações no Irã, não ao Irã. Mas eles estão assumindo que é uma coisa nas instalações, né? Mas e aí? Não, o que acontece é que o mundo inteiro está muito ponderado para falar, porque sabe que a Agência Internacional de Energia Atômica já estava dizendo que tinha problemas no programa nuclear iraniano, como o nosso amigo o Sérgio estava falando, tem enriquecimento de urânio a 60%. Ninguém, por um fim pacífico, vai fazer enriquecimento de urânio a 60%. O mundo todo está entendendo. Também não vai fazer uma usina embaixo de uma montanha, sabe? Então, quer dizer, já estava todo ali dado, né? Mais ou menos a intenção do Irã. E também é bem antiga essa intenção, né? Teve até um meme rolando do Netanyahu do futuro vindo alertar, né, a humanidade para o perigo do programa nuclear iraniano, daí corta para o Netanyahu lá em 96, 97, quer dizer, vários líderes falando, quer dizer, então é algo que já tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, é um problema muito sério há muito tempo, né? Mas como o André falou, foi uma janela também de oportunidade agora que surgiu, né? A questão é que, assim, o urânio enriquecido a 3 a 5%, se faz energia elétrica. Alguns países é uma energia relativamente limpa. A França tem, outros países têm. Se você quiser enriquecer urânio para pesquisa científica, que existem várias pesquisas que se utiliza de urânio, você faz a 20%. Acima disso, 60%, 70%, não tem nenhuma explicação a não ser para fins militares. O que é assustador, porque o Israel tem bomba para proteger o país, os Estados Unidos tem bomba para proteger o país, a Rússia, a China, você diz, tem exército para proteger o próprio país. Agora, quando você tem uma corrente de pensamento que você joga a bomba e se explode porque tem 10 virgens te esperando no céu, eu fico preocupado com gente assim ter bomba, bicho. O problema é que não é só isso. Países ditatoriais que buscam a bomba é relativamente um problema. Os que têm, já têm há muito tempo. Exato. Né? A China tem há muito tempo, a Rússia tem há muito tempo, o Paquistão tem, a Índia tem há muito tempo. Israel nunca confirmou nem assumiu que tem, a mídia internacional e os especialistas dizem que tem. Só que Israel não está ameaçando destruir nenhum país. Exato. No momento que você tem um regime que é religioso, fundamentalista,
é conhecidamente apoiador de grupos terroristas que matam civis. Tem uma guerra contra o Ocidente declarada. Que já tentaram matar o embaixador saudita em Washington, já tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, já mataram argentinos em Buenos Aires, judeus, em 92, 94. Financia o terrorismo. Financia o terrorismo, mais de $1,5 bilhão por ano. Tem o discurso público que o Ocidente tem que ser destruído. Eles falam morte América, morte Israel. Aí você junta tudo isso, programa de mísseis balísticos e um programa nuclear, que há 60% de enriquecimento, tá na cara que alguma coisa vai dar errado. Então, assim, a diplomacia, ela deveria poder funcionar, mas os países são soberanos. Claro. E aí, se o Irã quisesse, por exemplo, mentir para a agência como eles fizeram, não levar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para visitar as usinas, porque o Irã é imenso. Então ele pode esconder alguma coisa e falar, é somente essa base, essa base, essa base. Daqui vocês não vão. Eles são convidados. Então, chega uma hora que o mundo precisa tomar uma ação. Exato. Se ele não toma uma ação, vai acontecer uma hora que você vai ter um novo país armado com bomba nuclear. E qual é a consequência disso? As pessoas falam, não, mas ele não vai jogar bomba nuclear em Israel. Mas e se jogar? E se jogar? Por isso, se você jogar uma bomba nuclear em Israel, você mata 4 milhões de pessoas instantaneamente. E o Irã é signatário do tratado. Além disso, vai ter uma corrida armamentista. Total. Você vai ter uma Arábia Saudita indo atrás da bomba, eles já falaram que se eles tiverem, eles vão fazer. Se a Arábia Saudita tiver uma bomba, o Egito vai querer uma bomba. Se o Egito quiser uma bomba, a Turquia vai querer uma bomba. Aí você vai ter outros 4, 5 países, sendo que são 3 ditaduras, querendo uma bomba. Então isso é um problema para a humanidade. Da mesma forma que o mundo poderia ter evitado, eventualmente, a Segunda Guerra, se tivessem agido contra a Alemanha nazista e não esperado eles invadirem a Polônia. Então, tem momentos que, se o multilateralismo não funciona, e se a diplomacia não funciona, está lidando com um regime que tem esses elementos, essas características, chega uma hora que não existe nenhuma outra opção. Ô, Sérgio, como é que aqui no Brasil o posicionamento foi: Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações no Irã. Qual foi o posicionamento aí da Inglaterra, onde você está, em Londres, da França, país vizinho aí como um todo? Os europeus, como eu disse, eles tiveram uma postura com Israel, aliada a Israel, bem diferente do que tinham em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, por exemplo. Houve um apoio generalizado. Inclusive, o premier alemão, o Friedrich Merz, ele usou uma expressão que ganhou muito destaque aqui nos últimos dias. Ele diz o seguinte: Israel está fazendo para nós o trabalho sujo, está fazendo o trabalho sujo que todos nós precisamos, que é esse trabalho de destruir esse arsenal, essa possibilidade do Irã fazer uma bomba nuclear. Nessa nota do governo brasileiro, tem um detalhe interessante, que é o seguinte: o governo brasileiro deixa claro que é contra a proliferação nuclear, ou seja, contra mais estados tendo bombas nucleares, mas o governo não cita o Irã. Diplomaticamente, isso quer dizer alguma coisa, e condena ali o ataque a estações, a bases nucleares, isso, claro, em conformidade com as leis internacionais, que dizem isso. Não é novidade nenhuma. As leis internacionais dizem que é proibido atacar esse tipo de lugar. A situação era diferente? Valia a pena? Aí eu deixo para os presidentes, primeiros ministros fazerem essa avaliação. Mas o que diz a lei é isso, é proibido, né? Entendi. Eu acho que uma coisa importante que o Sérgio está falando o Itamaraty condena esse ataque, mas quando a Rússia atacou uma base nuclear na Ucrânia, o Brasil ficou em silêncio. E também foi um ataque a uma base nuclear, uma central nuclear energética da Ucrânia. E o Brasil ficou em silêncio, certo, Sérgio? Ficou em silêncio em relação ao que aconteceu. E eles condenamos com veemência. E a Rússia também condenou com veemência. Mas eles, para condenar a Rússia, não condenam. E esse tipo de 2 pesos, 2 medidas faz com que a política externa do Brasil seja vista fora do Brasil como uma política externa não séria. Isso enfraquece o Brasil. Você sente isso aí, Sérgio? Olha, isso depende. Por exemplo, no assunto Ucrânia, Rússia, por exemplo, eu acho que é o calcanhar de Aquiles hoje da política externa brasileira fora. Foi, inclusive, uma pergunta que eu fiz para o presidente Lula agora, quando ele esteve na França, sobre o fato da Rússia talvez ficar com um pedaço da Ucrânia, se isso não abriria um precedente muito perigoso, né? Do cara invadir, ficar e ter praticamente como um presente aquilo ali, uma recompensa, né?
parte de um outro país. É fato que a postura que o governo brasileiro, principalmente a presidência, não tanto o Itamaraty, que tem condenado ali na ONU, em todas as resoluções, o Brasil tem uma votação bastante consistente contra a Rússia. Mas, na tal da diplomacia presidencial, muitas declarações do presidente Lula dão a impressão de que ele trata agressor e vítima da mesma maneira. Colocam ambos no mesmo patamar e é essa crítica que é feita aqui fora. Sem dúvida. Agora, eu quero falar com o Kiuso. Você vai sair hoje o documentário de Israel que você dirigiu? Já saiu, tá? Estreou hoje no site nãoaimprensa.com e tá lá disponível já para quem quiser assistir. Você está assistindo agora, você vai entrar nãoaimprensa.com, já tá o primeiro episódio. Você foi para Israel para gravar? Isso. O que você testemunhou lá? Porque você foi o quê? Foi alguns meses atrás. Você ficou... Não, a gente foi ano passado. Ano passado. Mais ou menos nessa época. Acho que no final de julho. Foi quando estava quente a temperatura lá Não, já estava. Na verdade, o que a gente pegou estava tranquilo, né? O país estava em guerra ainda, claro, mas estava tranquilo até a última semana que a gente ficou lá, né? Foi eu e o Vitor Grimbal, que foi meu parceiro lá, o repórter que fez toda a reportagem para o nosso documentário. E na última semana teve aquela bombardeio que começou a vir do Líbano, né? E aí começaram a cancelar os voos, a gente teve até que voltar um pouco antes. Final de agosto. Foi, por aí. E aí a gente teve que voltar um pouco antes, até por conta de tava cancelando o voo, começou a esquentar o negócio ali. E a gente acabou voltando um pouco antes, até algumas gravações que a gente ia fazer em Tel Aviv, a gente acabou cancelando. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o nosso documentário, terminar tudo direitinho. Vamos ver um trailer. O documentário entrou hoje no Não Imprensa, o primeiro episódio. Vamos ver um pedaço do trailer. Ou o trailer inteiro. Vamos ver o trailer inteiro. Eu estou no lugar da gente, onde o judeu tem que estar. Muito bem, ô Kiuso. São 4 episódios. É um por semana? Como é que você vai fazer? A gente pretende colocar um por semana. Já está tudo editado. Já. Só o último episódio que a gente está ainda terminando, finalizando, mas os outros 3 estão todos finalizados. A gente vai colocar um por semana. E cada episódio foca em quê? Esse daí foca em quê? Esse a gente focou mais... porque assim, a ideia da gente ter ido para lá foi mostrar a realidade social mesmo de Israel. A gente não queria falar tanto de guerra, mas é praticamente impossível não falar de guerra, né? Que é um país que... A gente estava na época que o país estava em guerra, mas também é um país que está constantemente sendo atacado, em guerra e tudo mais. Mas a gente queria entender como é que é viver lá, porque a ideia, às vezes, que parece na imprensa, é que só tem lá o Netanyahu e o exército israelense, né? Não tem povo, né? E a gente queria conversar com as pessoas que vivem lá o dia a dia, como é que principalmente brasileiros. Tem também 2 estrangeiros, né, que participaram também, que a gente conversou lá, mas a maioria são brasileiros que foram morar lá e deram seus relatos, né? Pessoas comuns que deram seus relatos de como é que é viver num país que não só a questão da guerra. O primeiro episódio a gente fala mais sobre o 7 de outubro, né, sobre o massacre de 7 de outubro, que deu início a essa guerra que está acontecendo agora. Mas a gente também foi ver outras coisas, por exemplo, como a sociedade israelense cuida das pessoas com deficiência, dos mais velhos, dos idosos e tudo mais. O terceiro já é mais a questão de explicar o que é ser israelense, né? Então, a ideia também, às vezes, se faz é que assim, judeu é tudo igual, né? Não, tem várias denominações ali religiosas, várias diferenças religiosas muito grandes. Tem também o pessoal que é judeu, mas também não é religioso, então tem toda uma questão... Tem judeu de direita, social, judeu de esquerda, judeu que na religião é mais tradicional, o outro é mais liberal, é uma sociedade. Isso, a gente tenta explicar essas coisas, e o último a gente fez só tentando explicar como é que um país tão jovem e com tanta tradição, né, que guarda as tradições, principalmente sei lá, o judaísmo mais ortodoxo e tudo mais, ao mesmo tempo se tornou a Startup Nation, né? Como é que se tornou pioneira em várias questões de tecnologia e tudo mais. A gente tenta explicar um pouco isso.
no último episódio. Outro dia eu estava conversando com o que era embaixador de Israel na época, ele me falou, não sabia, quem criou o tomate cereja foi Israel. Tomate cereja foi pendrive, que a gente chama de pendrive nos Estados Unidos. Waze. Não é? Legal. Olha, o documentário, qual que é o nome que usa? A Nação que Sobrevive no Deserto. A Nação que Sobrevive no Deserto, direção do Diogo Chiuso, no Não é Imprensa. Assina o Não é Imprensa, viu, pessoal? Assina lá, é um site independente, com colunistas independentes. Eu tenho o prazer e a alegria de ser sócio do Chiuso e o Mainardi também é o dono, fundador do site. Não é Imprensa, estou escrevendo aí. Assina lá e acessa, tá bom? Ajuda a manter aí as opiniões independentes. A conversa está muito interessante, mas eu tenho que fazer um intervalo. Não sai daí, a gente volta para continuar. Ô, Roger. Oi. O que você tava fazendo aí? Você tava berrando aí? Oi? O que você tava berrando aí? Tava dando aula de voz aqui. Tá ensinando o bacalhau a cantar, ele já sabe agora. Só esse berro que eu dei, ele... Ai, ó, você aprendeu, vaca? Ai, não! Muito bom, parabéns, boa aula. Tá bom, obrigado. Estamos de volta com o Sérgio. É Sérgio? Ô, Sérgio, seu sobrenome é Uti. Sérgio Uti. Exatamente. É difícil. Eu sempre tem sobrenome que eu sempre tento falar. Sérgio Uti. Tá aí? Tô de volta com o Diogo Chiuso. Exatamente. Que se escreve Chiuso, mas é Chiuso. E o André Leist. Estamos de volta aqui. Vamos continuar a nossa conversa. Sérgio, uma pergunta para você, uma pergunta fácil aí. Depois desse episódio, os três, vou perguntar a mesma coisa para os três. Depois desse episódio, tá, você acha que a gente está mais perto ou está mais longe de um conflito mundial? Porque o Putin esses dias apareceu dando uma... Você nunca sabe se o Putin está brincando ou está ameaçando o mundo. Ele é meio vilão do 007, né, bicho? Ele fala, você não sabe direito. Mas o Putin foi o quê? Semana passada, que ele apareceu falando que acho que estamos perto de uma terceira... Pode ser que aconteça e não estou brincando. Foi semana passada, não foi? Foi essa semana. Você viu Acho que isso? foi semana passada. Sim. É. Você acha que nós estamos mais perto? Aliás, põe o Putin falando isso aí, ó. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Ну и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Isso aí. Você acha, Sérgio, que estamos mais perto ou mais longe de uma terceira guerra mundial depois desse episódio? Olha, o André falou muito bem sobre isso há pouco, sobre as chances de ter ou não uma terceira guerra. Eu acho que ontem as chances hoje são menores do que as de ontem, mas são maiores do que as de 5 anos atrás. Os últimos anos, principalmente depois da invasão da Ucrânia, de toda essa mudança geopolítica aqui na Europa, tudo ficou muito grave, tudo ficou muito fora do patamar, do normal. Então, em relação a 5 anos, eu acho que a chance é maior. Em relação a ontem, a semana passada, talvez seja menor. Boa. E você concorda? Não, eu concordo. Eu acho que o mundo está vivendo uma época de muitos conflitos. Você tem aí uma guerra na Ucrânia que não chegou ao fim. Vai precisar chegar numa diplomacia. E a gente está falando de um superpoder armado com armas atômicas, um país com um regime autoritário, que é a Rússia. Eu acho que a administração americana tem interesse
de encerrar conflitos e não começar conflitos. Então, um dos slogans da campanha do Trump foi que ele vai terminar com as guerras. Ele falou que ia terminar com a guerra da Ucrânia e a Rússia em um dia. Ele falou que ia terminar com a guerra em Gaza e voltar os reféns israelenses que estão nas mãos do Hamas. Você tem aí um tabuleiro onde parte dos conflitos não são de interesse dos Estados Unidos. E principalmente não é de interesse de parte do eleitorado do Trump, porque parte dos republicanos são aqueles que são contra a guerra, porque não querem gastar dinheiro fora. São tão protecionistas para dentro dos Estados Unidos que eles querem que a grana fique lá e que eles façam outra coisa com isso. Então, conflitos novos não é de interesse nem popular para ele. Só que o que ele fez ao atacar, ele encurtou o espaço da guerra, porque Israel ia ter que fazer isso por si sozinha. E se Israel fosse fazer isso, ia demorar mais tempo, porque Israel não tem esses aviões que os Estados Unidos têm. Eles iam ter que usar... Claro, Israel tem um conjunto de uma força aérea bastante tecnológica, os melhores pilotos do mundo, com uma tecnologia e inteligência bastante avançada, mas para você destruir Fordo, que era uma base nuclear que estava 100, 200 metros embaixo da terra, no meio de uma montanha, com um ia ser apoio mais rápido americano. com isso. Então, os Estados Unidos, ao fazer um ataque pontual nessas 3 bases e sair, eles estão literalmente não entrando na guerra. Eles estão fazendo uma operação pontual para destruir um perigo e uma ameaça imediata E acabar logo. de uma possível bomba nuclear no Irã na mão deles em 3, 4, 5 semanas se eles tomassem a decisão. É a mesma coisa que quando os Estados Unidos foi matar o Bin Laden, ou quando os Estados Unidos foi matar o El-Baghdadi, que é o líder do Estado Islâmico. É uma coisa pontual, necessária, que, na verdade, não começa uma guerra, ao meu ver, ela encurta a guerra que já está em curso e ela evita uma guerra maior depois. Porque, com certeza, iria ter uma guerra maior depois se você tem um Irã nuclear. Eles vão ter mais coragem de dar armas e munição para outros grupos, eles eventualmente poderiam dar uma bomba nuclear para um grupo terrorista da escolha deles. Aí você vai ter um terrorismo nuclear, aí o mundo vai ficar muito mais inseguro, você tem um problema na economia mundial em relação ao tráfego de navegação, né, as rotas de navegação no mundo, ia virar um caos muito pior do que esse caos limitado de 12 dias. E você, Kilso, você acha que nós estamos mais longe ou mais perto de Eu uma concordo guerra? com eles. Eu acho que também eu não acredito que a gente está próximo de uma... que é muito difícil fazer projeção para o futuro, né? mas eu acho que a questão que ele está falando do Trump é muito interessante, porque o Trump, eu acho que ele saiu um pouo da propaganda do Make America Great Again e foi para a Realpolitik, né? Foi necessário. Ele fez toda uma campanha dizendo que não ia entrar em guerra, que ia acabar com guerra, mas no final... É preciso uma ação pontual dessa para, como o André falou também, colocar um pouco de ordem, né, na confusão, né? E eu acho que é difícil fazer um prognóstico, mas eu não vejo também essa iminência de uma guerra. Mas acabar, para quem tem o equipamento que os Estados Unidos têm, acabar com esse problema não foi difícil. Mas e com a guerra da Rússia, você acha que o Trump consegue acabar no mandato dele? Essa é mais difícil, né? Tentou de tudo, ele tentou através do Zelensky. Essa guerra é uma guerra, não é uma guerra de certo e errado agora, porque por mais que a Ucrânia esteja certa e por mais que a Rússia esteja errada, o acordo que vão ter que chegar, baseado em Realpolitik, no realismo, né, na realidade, na prática, vai ser o fato de que se a Rússia falar não vou sair dos territórios que já conquistei, quem vai tirar ela? Então, aí é realmente o choque entre o certo e o que é possível, né? A Rússia invadiu um país, infringiu a lei internacional, tudo bem. Aí a gente está falando agora, tira a lei internacional e coloca o fato de a Rússia estar errada no conflito, a Rússia tem certas exigências em relação à Ucrânia, em relação à OTAN, que são, na cabeça dos russos, legítimas, eles têm que trazer isso para a mesa de negociação, mas eu não sei se, no fim do acordo, vai existir um respeito à integridade territorial da Ucrânia como estava antes da guerra começar, em fevereiro de 2021. Esse é o grande problema, né? Como é que você negocia com o invasor? Não é isso, Sérgio? Isso que disse foi exatamente isso que o André disse, que a resposta do presidente Lula, quando eu perguntei para ele se a Rússia não seria premiada caso uma negociação final terminasse com os russos ficando com parte do território ucraniano. E ele disse exatamente isso.
assim, olha, na realidade, os dois vão ter que ceder. É verdade. Mas o grande problema tá bom, é o que o André disse. Tem o certo e tem o possível. O possível acaba com isso logo. Mas o grande problema é, quando você premia um invasor, como é que você garante que ele não vai continuar invadindo? Você abre o precedente, né? Como é que você garante que ele não vai continuar invadindo? Então, mas as pessoas têm uma ideia, talvez um pouco romântica, de que o mundo é um lugar justo. O mundo, infelizmente, não é um lugar justo. Os países não agem 100% das vezes baseado numa justiça plena e no que é correto. Se todos os países seguissem estritamente a lei internacional, nunca teria tido guerra. Não teria guerra hoje, não teria tido guerra 10 anos atrás, nem há 50 anos atrás. Mas países agem por interesse nacional ou por medo para poder evitar um ataque e evitar um perigo à sua segurança nacional. Logo, Israel fez ataques preventivos. De novo, isso é importante as pessoas saberem. Teve 3 vezes na história da humanidade que teve 3 programas nucleares destruídos. O primeiro foi no Iraque, em 81, que Israel destruiu o reator nuclear de Saddam Hussein e foi condenado por isso, pelo mundo inteiro. Depois, em 2007, Israel atacou o reator nuclear da Síria e destruiu um reator que era um reator de plutônio. O reator de plutônio, não vou entrar no mérito, mas é para produzir o material radioativo para a bomba atômica. Não é nem para energia, nem para científico. Assim, não tem nem como... Isso. É 100% para isso, porque é movido a água. Então, é 100% para isso. Israel destruiu o reator que eles estavam construindo em segredo em 2007 e agora no Irã. Agora, vocês conseguem imaginar um mundo hoje, em 2025, com um Iraque nuclear e uma Síria nuclear. Por mais críticos ou até... um eixo ali. Por mais críticos a Israel em relação à guerra em Gaza. E, obviamente, que a gente precisa estar solidário aos palestinos em Gaza por causa dessa guerra há 2 anos, quase. Mas, sem dúvida nenhuma, colocando isso de lado um minuto, o mundo está mais seguro com um Iraque sem bomba nuclear, com uma Síria sem bomba nuclear e, com certeza, com o Irã sem bomba nuclear. Concordo. Vamos lá. Eu quero agradecer muito, Sérgio. Obrigado, viu, pela sua participação. Você tem um último parecer aí, Sérgio? De qual parecer você quer, Danilo? Qual é a sua perspectiva aí? O que você acha que vai acontecer agora? O Irã entendeu que perdeu, casa caiu? Ou você acha que vai ter retaliação? Olha, na verdade, todo mundo cantou vitória, né? O Irã cantou vitória porque, segundo eles, resistiram a Israel. Foi essa a palavra do presidente, de resistência. Israel cantou vitória porque alegou que destruiu o programa nuclear iraniano. O Trump cantou vitória porque conseguiu costurar o cessar-fogo. Eu acho que a tendência agora, pelo menos nessa questão do Irã, que, como colocou o André, está bastante debilitado militarmente. Isso não quer dizer que o Irã não vá se recuperar, mas, por agora, acho difícil ter alguma movimentação militar por parte do Irã. Até porque a escala de comando militar, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária, os dois ali estão bastante debilitados. Então, é preciso todo um processo de reconstrução, não só de pessoal, mas de logística também. Muito bem. Você, André, considerações finais? Bom, eu acho que mesmo que o Irã está cantando vitória, ele está cantando vitória por uma questão de consumo interno para poder levantar a moral do regime, porque o regime está sendo criticado. O regime está sendo criticado internamente, obviamente, pela diáspora iraniana também. E ditaduras fazem isso. Ditaduras vão, obviamente, que nem a Coreia do Norte mente para a sua população que a Coreia do Norte está participando da Copa do Mundo e ganhando jogos, é tudo mentira. É o cara que apanha e fala, eu dei umas caradas na mão dele, exatamente. Ele veio com a mão, peguei minha cara e dei na mão dele. Mas exatamente isso que o Irã está fazendo. Eles lançaram uma nota para a população iraniana dizendo que venceram a guerra contra os israelenses. Agora, pega os números. O Irã mandou 530, 540 mísseis balísticos para Israel. Menos de 5% caíram dentro de Israel, matando só civis. Não mataram nenhum general, nenhum comandante, não atingiram nenhuma base importante, tentaram atingir bases militares, não conseguiram, cair num ponto irrelevante, sem destruir grandes coisas. Destruíram um centro de pesquisa de câncer no Instituto Weizmann, no sul de Tel Aviv. Mais de 400 milhões de dólares de prejuízo. Literalmente um centro que pesquisa a cura do câncer. Foi isso que eles destruíram. Eles lançaram mais de 3.000 drones, nenhum quase bateu no solo israelense. Em compensação, Israel destruiu 3/4 dos lançadores de mísseis deles, metade do arsenal de mísseis, fábricas de drones,
além de ter eliminado mais de 30 generais e comandantes, além de 10 cientistas nucleares militares, além de ter atingido dezenas de alvos das guardas revolucionárias e, obviamente, controlando o espaço aéreo de metade do país. Se isso não é uma vitória militar, não sei o que é. As últimas considerações que uso. Eu concordo com vocês dois. Eu acho que também tem a questão do Irã. Saiu até uma reportagem da The Economist, né, dizendo que o regime está debilitado e o Ayatollah está isolado, né? Parece que está tendo uma mudança. A população já não aguenta também mais aquele fundamentalismo todo. Todos os assessores dele, ele tinha um monte de assessores. Os assessores morreram. O André disse que nesse serviço de inteligência, para detectarem onde é que está o líder, onde é que está o negócio escondido, a população iraniana se infiltrava e ajudava a inteligência israelense, porque ninguém mais aguenta o regime, não? Exato. Ô Sérgio, quem quiser te seguir aí, você tem rede social? @UT no Twitter e Sérgio UT, UTSCH nas outras. Obrigado, Sérgio. Um abraço para você, boa sorte aí no trabalho. Quem quiser te seguir, como é que faz, irmão? É @André Laist, LAJST, tanto no X quanto no Instagram e no Facebook. Estamos escrevendo aqui embaixo a rede de todo mundo, porque o sobrenome é Laist. E o que uso? Meu é @Diogo que uso, mas também não é imprensa.com, tô lá todo dia, estamos lá todo dia fazendo o nosso trabalho. Pessoal, siga lá Não é Imprensa, tá bom? É o site de independência de opinião que eu tenho com o que uso, Mainardi. Não é Imprensa, tá escrito aí, segue lá, a gente está sempre dando nossa opinião independente, assina lá, valeu? Muito obrigado a todos vocês, obrigado por terem vindo, obrigado, Sérgio. E agora, Diguinho, o que tem? Valeu. Terminar, né? Obrigado, plateia, vocês foram muito enérgicos. E fique com a programação do SBT. Tchau. O nosso convidado é uma das grandes referências do mundo fitness internacional. Ele coleciona prêmios, vitórias dos maiores concursos do mundo. Levou o fisiculturismo a um novo patamar e acreditem, não é de mim que eu tô falando. Chama o nosso convidado, Diguinho. Dorian Yates! Olha, a Dorian, você está no Brasil para o Arnold Classic. Isso, o Arnold Sports Festival. Quinta, sábado, sexta, sábado e domingo eu vou encontrar os fãs, conversar, tô bem ansioso. Que legal, de 4 a 6 de abril, como o Dorian acaba de dizer, no Expo Center Norte. Aliás, eu ganhei um presente muito legal, que eu tenho a alegria de ser amigo da criadora, da sócia do Arnold Schwarzenegger. Olha que legal aqui. Eu não abri, eu ganhei, eu falei, eu vou abrir só no programa. E eu não sei o que é ainda. Mas já vi que é legal. Caramba, que jaqueta legal, hein? Arnold, olha que legal, cara. Ah, bonita. Que legal, olha só. Obrigado, viu? Cadê? Obrigado, hein? Muito obrigado. Você ganhou uma dessa, Dorian? Eu tenho uma também. Eu tenho uma lá no backstage. Ganhei antes de você. Só porque você é uma lenda do fisiculturismo. Além disso, você tem palestra no sábado, é isso? Você palestra pelo mundo sobre a sua trajetória, sobre o seu conhecimento no esporte. Com certeza. Eu falo sobre a minha jornada, falo sobre nutrição e o que eu estou fazendo agora também. Eu falo sobre fisiculturismo competitivo, que eu parei de competir em 97, mas eu ainda estou envolvido no esporte. Eu ainda trabalho com nutrição. E basicamente o que eu estou fazendo agora é que eu estou ficando velho, basicamente. Então existe o Dorian da competição e o Dorian de agora que treina para a saúde. Muito bem, Dorian. Você parou de competir em 97, você se estabeleceu e até hoje é uma lenda do esporte e da modalidade. Mas de 97 para cá, você percebeu que a percepção do mundo a respeito do seu esporte mudou bastante.
Antes eu tinha a impressão que era uma coisa de um nicho, de uma bolha, ali ficava preso ali no gênero, mas hoje isso é uma coisa que está aberta para todo mundo. Todo mundo, de uma maneira ou outra, quer fazer parte desse universo, não? Quando eu comecei na década de 80, era um esporte bem pequeno, talvez até uma subcultura quase, né? E era basicamente o fisiculturismo. E agora é uma coisa bem mais diversificada. Tem mais categorias, tem mais pessoas envolvidas. Categoria feminina, por exemplo, que era uma coisa muito pequena quando eu comecei. Devia ter, sei lá, 2 categorias de peso femininas e agora tem 6 categorias diferentes, talvez. E muitas academias envolvidas. Então tem mais pessoas envolvidas, de fato. E agora se tornou a indústria fitness, ao invés de só o fisiculturismo masculino, que era quando eu comecei. Boa, Dorian. Você começou nos anos 80, ali quando você disse, era uma subcultura. Era um nicho, era uma coisa quase marginal. Você começou nos anos 80. Aí, em 91, no Mr. Olympia, você fica em segundo lugar. Eu peguei segundo lugar na minha primeira competição. Só que depois de 92 a 97, ou seja, 6 vezes seguidas, você foi o Mr. Olympia, você ficou em primeiro lugar. Exatamente. Os anos 90 foram... Obrigado. Isso aí foi conhecido, os anos 90 foi conhecido como a década Dorian. Olha, teve uma mudança no esporte. Né? Eu queria ser o melhor, eu queria ser o Mr. Olympia. E a minha pergunta foi, até onde eu posso chegar? Quando eu fui o primeiro lugar, eu pensei, aonde que eu posso chegar? Então eu comecei a ver até onde eu conseguia levar o meu físico, o tamanho dos meus músculos, a definição dos meus músculos. E eu estabeleci um novo padrão para o esporte, no início da década de 90. Eu acho que foi um grande salto, e aí todo mundo teve que acompanhar, sabe? Então o padrão do esporte subiu. Muito bem. Eu quero ver o Dorian arrebentando aí. Cadê? Caramba. É super humano aquilo. Você tem que viver para chegar ali. É um estilo de vida que te leva ali. Não é qualquer um que chega. Quando você se olha e você se vê, você é basicamente nos anos 90, nos anos 80, você é o arquétipo do He-Man, do herói que eu brincava de bonequinho, que era um super-herói para mim, era você na vida real. Qual o preço que você pagou? Quando você faz um grande feito, todo mundo que quer atingir um grande feito paga um preço alto. Qual o preço que você pagou para chegar no auge do que o corpo humano pode chegar? Olha, foi uma missão. Era a minha missão de vida, ser o melhor que eu poderia ser. E tudo foi direcionado a esse objetivo, sabe? É uma coisa muito extrema você querer ser o melhor de qualquer coisa do mundo. E ser o melhor do fisiculturismo também é muito extremo. Então, você precisa ter um foco absoluto no trabalho que você está fazendo. Você precisa treinar, você precisa comer as coisas corretas na hora correta e ser consistente. Então, é uma jornada longa. Eu demorei 8 ou 9 anos para vencer o Mr. Olympia. E foi a principal missão da minha vida, sabe? É uma visão focalizada em túnel, assim. Tudo estava focado nesse objetivo. A conversa tá boa, mas a gente volta já já com mais Dorian Yates. Não sai daí.
Estamos de volta com a lenda do Mr. Olympia, Dorian Yates. Agora me fala uma coisa, por que você era conhecido como The Shadow? Eu fui conhecido como The Shadow, a sombra, porque eu era o oposto do fisiculturista padrão, digamos assim. Porque eu gosto de treinar na academia, eu gosto do desafio de melhorar o meu físico e de chegar nas condições para a competição. Mas tirando isso, eu não gostava de estar em público, de chamar atenção. Então eu treinava na minha academia e aí eu ia para a competição e aí basicamente eu desaparecia até a próxima competição. Então eu era uma sombra pairando sobre os competidores. Foi daí que veio o apelido. Você era o sombra, The Shadow, você era o sombra do fisiculturismo e o SBT, essa emissora, tem o seu próprio sombra. E ele tá aqui hoje. Vai, sombra! Eu ouvi falar. Tudo bem, tudo Tudo tranquilo, bem. é bom te ver. Ô, Sombra, Oi. eu tô aqui com o Sombra do fisiculturismo e você é o Sombra do Ratinho. Exatamente. Só Você que vê, esse Sombra aqui... Ó, desculpa, viu? Fala, Sombra. Eu admiro essa persistência que eles têm, né? Tanto tempo treinando para poder conseguir um objetivo. Isso é muito interessante. Mente e corpo sadio. Isso É muito ótimo. interessante, mas você tá com uma barrigona de chope aí. Ah, mas tô nada. Isso aqui é questão da luz. Não é questão da luz, não. Eu vou aproveitar que o Sombra, a lenda do esporte, tá aqui e vou pedir pro Sombra te passar alguns exercícios de sombra para sombra. Você topa? Eu topo. Eu topo. Dorian, você pode ensinar alguns exercícios pro nosso Sombra entrar em forma? Where is he? Cadê ele? Ele Onde é tá que ali, ele tá ali do lado. Você pode ficar aqui. Ó, Danilo, ele tá ali, ó. Pode olhar pra lá que você pode ir ensinando. You gotta get these. Você precisa like this. pegar o peso, Yeah. esticar, Okay, lift up like that. Aí Build some biceps, man. Try to get constrói them to seu bíceps, vai, puxa bigger assim. biceps, smaller belly, okay? Um bíceps maior e uma barriga menor, vai. Ô, Sombra, fica de frente, fica de frente. Ali, boa, Sombra, vai, ó lá. Assim? Tá certo, Dorian? It looks pretty strong. Ele parece ser forte, né? Yeah. Parece forte. Eu acho que é a bebida, dá um impulso nele. O posicionamento dele tá bom, tá legal. Ok, faz assim, Sombra, fica fazendo isso aí até o fim da entrevista, Tá bom. sem parar. É bom que eu diminuo pelo menos um pouco o peso. Isso, vai até o fim da entrevista, que no fim da entrevista nós vamos ver como é que você ficou. Eu já tô cansado. Isso, não para, deixa ele. Ô, Dorian. Ô, Danilo. Oi. O The Shadow e o The Shadow, que é essa pança aí, o músculo. O The Shadow é você. Ô, Dorian, você todo grande esportista consegue paga o preço de você chegar no ápice do seu esporte. Você teve lesões? Que tipo de lesão você teve por buscar a perfeição? Yeah, I had a couple of injuries. Eu tive algumas lesões. I tore the biceps. Eu rompi o músculo do bíceps. I tore a tendon on my Eu elbow. rompi um tendão aqui no meu cotovelo. Por isso que eu não faço esporte, é perigoso. It's dangerous when you push É to the limit perigoso all the quando time and você you're trying to be the força o best seu in the world, limite o like, tempo for the inteiro e average tenta person, ser o melhor do mundo o tempo they shouldn't inteiro. be A in pessoa the zone comum, where it's normal, even não possible precisa to entrar get nessa really zona em que é perigoso. And that's why I retired because E é of an por isso injury. que eu me aposentei, por conta da minha A lesão. gente tem algumas imagens das lesões do Dorian? Cadê? Olha só, ô louco! É. Tá parecendo quase o braço do Popeye. Cadê? Tem mais? Essa daí? Ô louco. Yeah, there's, still training even Ainda with, treinava, one arm, mesmo com um braço aqui na This is the attitude na you have to tipóia, have. You sabe? É a always gotta atitude do que você tem whatever que you can do, ter. and even Fazer if you're sempre o que injured, for possível. E se você estiver might not lesionado, be ideal, but you do talvez your não best. seja o ideal, mas você faz o seu melhor. I think the discipline E eu and acho que a this disciplina philosophy that you e a learn from filosofia bodybuilding, que you can você apply aprende it to com o anything fisiculturismo é algo que você in your pode life, aplicar really. em qualquer coisa na sua vida. Por que você parou, Sombra? Não é pra parar não, Sombra. Continua. Eu tô cansado. Não, mas não é. Você não ouviu o Dorian falar? Você tem que superar, meu amigo. Mas vi como ele é mais forte Não, do que isso, eu. olha lá. Isso, vai, Sombra. Continua. Não para, não. Escuta Vai, o Dorian. Sombra. Vai, Sombra! Ô, Dorian, você é casado com uma brasileira? Absolutely. Com certeza. É. E ela é do esporte também. And funny story. E uma história engraçada. I met
Eu conheci a minha futura esposa na época no Arnold Sports Classic, lá nos Estados Unidos em 2008. E estamos juntos aqui hoje no Arnold 2025 aqui em São E Paulo. ela tá aqui hoje? Ela tá aqui em algum lugar. Cadê ela? Posso chamar ela aqui? Ela também é campeã do mundo. Cadê? Vem pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado. Senta ali pra gente, vai lá. Esqueci. Boa. Ah, olha só. Vocês se conheceram no Arnold Sports? Eu vou pôr minha jaqueta que eu vi que dá sorte esse evento. Vocês se conheceram lá? Nos conhecemos no Como Arnold foi? Classic nos Estados Unidos, em Ohio, em 2008. Fala uma coisa, vocês são casados então há quantos anos? Nós somos casados há 15 anos. 15 anos. Nosso aniversário de casamento, na verdade, será no dia 14 de abril. Ah, que legal. Então, logo mais tem aniversário do Dória e logo mais tem aniversário de casamento. Isso, nós vamos comemorar os dois juntos. Ó, que legal. I got 2 presents in 1 month. Dois presentes no mesmo mês eu vou ganhar. Pô, dá um zoom aqui. Olha que legal o detalhe do zíper. É o Arnold Schwarzenegger, bicho. Consegue dobrar aqui, ó? Cadê aqui, ó? Ó que legal. É legal, não é? A conversa tá boa, mas agora eu vou fazer um intervalo. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com as lendas do fisiculturismo mundial. Dora Yates e a sua esposa Gal Ferreira. Agora, eu não quero que vocês briguem. Mas eu tenho um compromisso com a verdade aqui. E eu vou ter que falar a verdade pra ela. Sabia que o Dorian já foi preso? Já foi preso? Sim. Sabia. Você vai casar com ele mesmo assim? Sim. Ele já foi preso. Sim, não importa. Too late now. O que importa... Agora é tarde demais. O que importa é a pessoa que ele é. Ele é uma pessoa maravilhosa, um excelente marido, um excelente amigo. Mas já foi preso. Sim, não tem problema. Como é que foi a prisão? Qual foi o crime? Qual foi o crime? O que aconteceu, Dorian? Being in the wrong place at the Bom, eu wrong tava no time lugar is not errado na excuse. hora errada, basicamente. Você era muito jovem, não? I was 18. Eu tinha 18 anos. It's not like gangs today. E não where era people tipo na shoot época each dos other, but gangsters, I was todo in mundo a gang, dando you know, tiro, mas eu and, tava eu tinha uma gangue, digamos. We were a little bit drunk. E a gente tava um pouco bêbado. And in UK at the time there E was nessa época, a lot of no street Reino riots. Unido, tinha muitas rebeliões nas ruas, assim. A gente estava na hora errada, no lugar errado, e aí eu acabei sendo preso e fui enviado para um centro de detenção por 6 meses. Foi ali que você começou a treinar? Yeah, I had worked out before. É, but eu já what treinava antes, mas foi lá que eu percebi, a place with porque eu 300 estava num lugar guys, com outros 300 caras, and physical exercise was e o part of the exercício regime, físico fazia parte do regime interno. and some of the guys hated E it, alguns dos caras odiavam. but I loved it. Mas I eu loved lifting the amava, weights, e eu and I amava saw levantar that I was peso, stronger than e aí eu everybody vi que eu else, era mais forte que todo and, mundo. You know, it was a turning point for my Então life. foi um ponto de virada na minha I vida. found something that I loved Eu and I was encontrei good at. alguma coisa que eu amava e na And I qual eu didn't era wanna go bom. back to E eu the, não you know, queria voltar the jail again, so de novo para a gangue, para os problemas que eu tinha. Então eu determinei que eu ia fazer fisiculturismo e que isso ia mudar a minha vida e que eu seria um campeão. that's the mentality I E started foi a with. mentalidade que eu comecei a ter. I was not wanting to do it Eu não casually. I was queria not wanting fazer to de do forma it to look good on casual, the beach, eu não queria fazer para because ficar I bonito looked na good for praia, the porque beach. eu I já had a tinha um nice corpo de physique praia, já tinha um corpo bonito. I saw it as a way to Mas eu vi como uma maneira de mudar totalmente a trajetória da minha vida. That's what I did. And E foi o que eu fiz.
E eu viajei a mais de 50 países ao redor do mundo, ensinando e falando sobre fisiculturismo, contando a minha história e inspirando outras pessoas que talvez não tiveram um começo bom, uma infância boa, para mostrar que com o poder da mente você pode fazer praticamente qualquer coisa e mudar sua vida. Uau! E tem um documentário, é Blood and Guts. Cadê? Esse é o trecho do documentário. Gal, você também compete. Quantos anos? Eu competia. Você não compete mais? Não, já faz tempo. Eu sou uma das pioneiras do Brasil, na verdade. Né? A época que eu competia, fazem muitos anos, era 2007, 2008, 2009. Nem existia rede social. Então era uma época muito boa, difícil. Né? Era uma época boa, na verdade. Eu sinto falta daquela época. Só haviam 3 categorias femininas, por exemplo, então era bem difícil. O perfil das categorias eram bem diferentes do que é hoje. Tudo era mais difícil. Patrocínio, para fazer os campeonatos internacionais também. Mas era desafiador. Vocês capinaram, cada um na sua categoria, cada um em seu país, cada um no seu segmento. Vocês capinaram o terreno que hoje está aí, não? Sim. Quando vocês chegaram era tudo mato. Exatamente. E a minha carreira, na verdade, foi curta, mas muito bem sucedida. Na minha estreia, no meu primeiro ano competindo, eu já ganhei o campeonato mundial e já me tornei profissional no primeiro ano, fiz o Olímpia também. Mas aí, em pouco tempo, eu decidi parar de competir. Por que você decidiu parar? Foram vários fatores. Assim, na verdade, eu vim de esportes de performance. Eu costumava fazer ginástica olímpica e atletismo quando eu era mais jovem. O bodybuilding veio mais tarde. Na verdade, eu comecei mais ou menos com uns 31 anos. E aí eu ganhei tudo, fazia o Olímpia. Com 31 anos é relativamente relativamente, é o seu tá no pico, limite, na verdade. É o pico. É o pico da carreira, são, digamos que ali nos 30, Entendi. né? Mas como eu já havia feito muitas competições em diferentes esportes anteriormente, né, na minha vida, eu estava um pouco cansado de competição. Entendi. Mas que legal, que casalzão, hein? Deu match. Deu match na hora. Sim. Você é dono de uma marca de suplementos também. Qual que é a marca? DY. Chama DY. Dorian Yates Nutrition. Somos grandes na Europa, no Oriente Médio e vamos chegar nos Estados Unidos em breve. E espero que a gente possa trazer uns produtos para o Brasil também. Muito bem, quero agradecer vocês, lembrar, vocês vão estar, deixa eu pegar de novo aqui para dar o dia certinho, olha só, de 4 a 6 de abril, no Expo Center Norte, tá bom? Vai ter aí o Arnold Classic Sports, tá? Tá aqui, ó, Arnold Sports, de 4 a 6 de abril, são mais de 30 modalidades, não é só sobre fisiculturismo, são mais de 30 modalidades, e o Dorian, a Gal, vocês vão estar lá, não é verdade? Sim. Muito obrigado por terem vindo, foi um prazer falar com vocês, mas antes, peraí. O Dorian passou um treino pro Sombra, o The Shadow passou um treino pro Sombra, e eu quero que o Sombra fique em pé para mostrar se o treino deu resultado ou não, que rufem os tambores, vamos ver como é que tá, cadê? Vai ter que revelar. Como é que ficou, Sombra? Olha o Sombra, deu certo, hein? Olha só o Sombra. Obrigado, Sombra. Quero ver você jogar sapato. Marquito, te pego na saída. O Marquito tá ferrado agora. Obrigado, Sombra. Deu certo o treino, hein? Que ótimo resultado, hein? Eu vou fazer também, depois me passa a série, eu vou anotar. Obrigado, Dorian, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Gal, foi um prazer. E vocês, muito obrigado pela excelente audiência de sempre.
Continue com o SBT, de noite volta amanhã. Valeu!